Pega sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo de número 36 a 37. O Senhor Jesus falando com os seus discípulos, falando sobre algumas considerações sobre ser discípulo, dizendo que deve se negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Depois ele diz bem assim, Marcos, todos acharam? 8, 36. Vamos lá? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Podemos assentar. Eu sei essa resposta e você sabe também. Vamos começar essa mensagem assim? Que existem muitas pessoas que têm a bênção de Deus, o amor de Deus, algumas regalias do reino, mas não a salvação de Deus. Isso é o que mais vai existir, o que mais vai ter. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas pouco pensam na alma e pouco dão valor à alma. Você sabe qual é o valor da sua alma? Você sabe quando aqueles cristãos estavam sendo mortos na arena? Estavam sendo crucificados de cabeça para baixo e queimados? Você sabe que naquele momento o que eles pensavam? Era no valor da alma deles. O valor da sua alma. A sua alma é o seu bem mais precioso. Nada tem mais importância na sua vida do que a sua alma. Quando eu penso no valor da alma, eu me lembro de Lázaro e do rico. Quando Abraão disse assim para o rico, Lázaro teve muita dificuldade na vida e você teve todas as suas regalias. Lázaro tinha salvação e o rico não. Agora, o que difere uma pessoa da outra? Não é o dinheiro, não são as bênçãos, não são todos os critérios que às vezes nós valorizamos, mas a veracidade, a autenticidade, a verdade. A verdade é uma das coisas mais amadas por Deus no ser humano, a autenticidade. Pessoas que não se escondem atrás de, que não dizem porquê, pessoas que simplesmente são sinceras. Você sabe o que salvou o ladrão da cruz? A sinceridade dele, ele foi sincero. Sabe, irmãos, às vezes nós não conseguimos entender que tudo aqui vai ficar. Vai ficar os dons, vai ficar a profecia, a fé não vai precisar subir. Família. No céu nós não vamos ter essa família respectiva, que muitas pessoas morrem por elas. No céu vai ser eu e você, e o seu Emanuel, como você cantou. E aí eu fico pensando o seguinte, quanto que vale a sua alma para você? Você percebe que os meus planos e os seus planos podem ser interrompidos com o piscar de olhos de Deus? Às vezes nós estamos tão ensimesmados, tão fincados, tão absorvidos por tudo aqui nessa terra, que nós temos nos esquecido do valor da nossa alma. Por exemplo, eu tenho que perdoar, não porque eu tenho medo de ser amaldiçoado, mas porque eu sei o valor que a minha alma tem. Eu preciso ter santidade, não porque eu tenho medo do inferno, mas eu sei o valor que a minha alma tem. Eu preciso ser presente aos cultos, eu preciso ser alguém mais firme, mais constante. Não porque eu quero ser abençoado, mas porque eu sei o valor que a minha alma tem. Eu queria perguntar uma coisa para você, as suas motivações, o quanto delas tem a ver com o valor da sua alma? O quanto você vem à igreja pelo valor da sua alma e não por compromisso, por obrigação? O quanto você é fiel pelo valor da sua alma e não porque... O quanto você faz o que faz pelo valor da sua alma e não porque... Quando nós valorizamos a nossa alma, nós conseguimos entender que um mosquito, uma mosca, em nossa alma é comprometedor
E aí nós vamos analisar e vasculhar e colocarmos aquilo diante de Deus para que possamos sanar e resolvermos aquela situação. Quando a nossa alma ela tem um valor para nós não ficamos amontoando pecados, amontoando rebelião, amontoando consideração, amontoando engano. A pergunta é, o quanto a sua alma vale para você? O que eu e você poderíamos fazer para salvar a nossa alma? Nada. Você leu o texto? Aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Os crentes estão ganhando o mundo e estão perdendo a alma. Eles estão ganhando o mundo e perdendo a alma. Porque a alma para eles é um assunto mais relevante, não é mais interessante. Falar em salvação de alma, falar em céu, falar em arrebatamento, não é um assunto que dá ibope. Hã? Dá para você entender o que está acontecendo hoje na igreja? Aí ele diz assim no 37, que daria o homem pelo resgate da alma dele? O que eu posso dar? O que você pode dar? Nada, mas eu posso fazer alguma coisa para que minha alma tenha. Amém? Quero que você vá comigo em Hebreus 10. Hebreus, nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, não te incomoda, correto? Hebreus 10, 36. O escritor fala sobre uma das bênçãos de preservação da alma, a fé. Ele fala sobre confiança, ele fala sobre paciência e sobre obediência. Dessas três coisas caminhando junto com a fé. Tá? Então ele diz o seguinte, em Hebreus 10, nós vamos falar de três características. A fé, que conserva a alma, o pecado que combate contra a alma e a palavra que santifica a alma. Então nós vamos falar de três situações favoráveis, uma prejudicial para você entender, tá? E sobre a nossa alma. Vamos lá. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de... Para que depois de haver desfeito para que você faça a vontade de Deus, você não precisa de um cabresto no pescoço. Você precisa de paciência, ou seja, de uma alma apacentada. Quando o salmista Davi escreve Salmo 23, ele não estava dizendo que ele já tinha a solução do problema. Mas ele diz, o Senhor me faz beber as águas de refrigério antes da solução do problema. As águas de refrigério para minha alma e para a sua alma, nós bebemos antes da solução do problema. O problema não foi solucionado, mas você já descansa nele. Por quê? Porque ele me faz deitar em pastos verdejantes e leva-me às águas tranquilas de descanso para refrigerar a minha alma. Agora as pessoas esperam o problema ser resolvido para ter descanso. A alma do cristão é refrigerada antes da solução dos problemas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, ó. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu preciso de paciência. O que é paciência? É uma alma consolada. É uma alma que tem todas as situações muito bem administrada e organizada. Uma delas, que é base para tudo, quem crê, conseguirá. Quem não crê, não conseguirá. Aí eu tenho paciência, dentro dessa paciência eu vou conseguir obedecer, obedecendo eu alcanço a promessa. Amém? Você é uma alma paciente? Ou você vive atribulado, perturbado, angustiado, e é para onde, e põe os pés pelas mãos e age pelo coração? É incrível, ainda bem que você está sentado, um crente que age ainda pelo coração. Você acredita num negócio desse? Com tudo que a Escritura nos informa sobre o coração, que o coração é enganoso, que o coração é aquele que elimina os males, do coração do homem saem os males e volta para dentro dele. Como é que pode um ser humano fazer o que o coração manda? Um ser humano convertido. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. Nós estamos o quê? Ignorando o Espírito da graça, que nos ensina que devemos andar pelo Espírito e não pelos nossos sentimentos. Mais uma vez eu dizendo isso. Quando a pastora vai deixar de falar? Quando eu ver que mudou, aí eu paro de falar, eu faço igual Pedro. Então o que o escritor diz? Ele diz assim, vocês precisam ser pacientes para fazer a vontade de Deus, porque se não forem pacientes, não forem pacientes, vão fazer a própria vontade. A pessoa impaciente, ela não espera ouvir Deus. Ela não espera a direção. Ela vai fazendo de acordo com aquilo que ela acha. Aí ele continua dizendo o seguinte, versículo de número 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar...
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. No versículo de 35 ele diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Olha o que ele diz: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A fé conserva a alma, a fé mantém a alma, a fé abençoa a alma. E eu quero te perguntar, o que você acha que é fé? Aí você vai dizer, Hebreus 11:1. O que é fé para você? Fé é quando você perdoa o seu irmão, porque a Bíblia manda. Fé é quando você busca a Deus, porque a Bíblia manda. Fé é quando você ora, porque a Bíblia manda. Quando você passa por situações adversas, e aí você precisa da fé, você está precisando de uma das características da fé, para a guerra. Mas a fé não é só para a guerra, a fé conserva a alma. A fé é para a conservação da alma. Ela conserva, ela faz com que sua alma fique guardada e protegida. Isso é a bênção da fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu amo a minha alma, eu preciso analisar se eu tenho uma fé doente, se eu tenho uma fé enferma, interesseira, se eu tenho uma fé que não é verdadeira. Eu preciso analisar isso. Por quê? Porque se eu sei que a fé conserva a alma firme, determinada, e se a ausência da fé vai fazer eu retroceder, quantos crentes estão retrocedendo? No empenho, na dedicação. É engraçado isso, né? O crente, quando ele não está passando por crise, ele é dedicado, ele tem afinco, ele vai nos compromissos. Ele passou por crise, ele diminui. Peraí, que fé é essa daí, hein? Que fé é essa? Que fé é essa? Que quando você está bem, quando está tudo bem com você, você vem aos cultos, você pratica, você é interessado, você está em tudo, você passou por uma crise, diminui tudo. Isso não é fé. Fé você tem em Deus. Isso não é fé. Isso é um compromisso alheio, um compromisso com as pessoas. Se você está com um problema e as suas atividades para com Deus diminuem, se você está numa situação difícil e as suas atividades, o seu culto para com Deus diminui, isso não é fé. O que é isso? Compromisso alheio. A fé, ela te conserva, mesmo posicionamento, mesma maneira, mesma constância, mesmo proceder. Você está batido, triste, problema, sem problema, você continua na mesma. Você continua amando a Deus, querendo Deus, precisando de Deus. E pelo contrário, quando você passa por aflição, quando você tem fé, você fica mais sisudo ainda, mais bravo ainda com o inferno, com o diabo e mais crente ainda. Isso é fé. Agora, se a ação dos meus problemas diminui a minha constância, eu preciso analisar melhor a minha fé. É ou não é? Espera aí, que fé é essa que eu tenho? Se o problema que eu tive com o irmão diminui o meu aconchego, minha busca, espera aí, deixa eu analisar a minha fé. Aí ele diz assim: não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas os que creem para a conservação da alma. Diga amém. 1 Pedro 1 7 e 9. Minha fé e sua fé tem que ser provada. Você diz amém para isso ou não? Provada. É fácil ter a fé provada? Não. Porque a fé não é provada para que Deus analise e vê. Não, é para você. Toda vez que Deus permite que você passe por uma provação, 1 Pedro 1, 7 e 9, não é para que Deus saiba que tipo de fé você tem. Deus sabe o tipo de fé que eu tenho. Deus sabe o tipo de fé que você tem. É para que eu saiba o tipo de fé que eu tenho. Diga, quando eu sou provado, é para que eu saiba o tipo de fé que eu tenho. Então, quando você passa por uma situação negativa, uma situação ruim, uma situação abalada e você se abala, não é para que Deus saiba que você ia se abalar. Não, Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. É para que nós saibamos. Porque muitas vezes existem pessoas que acham que têm uma fé enorme. Só que quando se deparam com a aflição e com o problema, vê que não tem aquela fé. Então, por que nós somos provados? Para que nós possamos nos deparar. O Senhor diz, eu te levei para o deserto para que você veja o que é que existe no seu coração.
Quando eu e você somos provados, somos colocados numa situação indesejada, é para que nós possamos analisar o que existe dentro de nós, o que há dentro do nosso coração, e possamos enxergar as coisas de uma maneira clara, de uma maneira lógica, de uma maneira óbvia, e tratar dos nossos defeitos e problemas. 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A vossa fé é que vai fazer você chegar até o final. De 0 a 10, como que está a sua fé hoje? O correto na sua conversão é a sua fé começa do 0, vai crescendo e alcança 10 e não sai dos 10. Não chega 9, 8, 6, 7. Espera aí, que oscilação é essa? Hã? Hein? A sua fé conserva a sua alma. E como você pode não saber que tipo de fé você tem? Não entender que tipo de fé você tem? Hã? Existem pessoas que têm fé naquilo. Existem pessoas que têm fé nisso. E existem pessoas que têm fé nele. O que nós precisamos entender é que quando passamos por situações indesejadas, Deus permite que nós passemos para que nós analisemos onde estão as falhas da nossa fé, onde a nossa fé não conseguiu nos bancar, onde a nossa fé está fraquejando, está débil, está fraca. Deus quer que você analise a sua fé. Deus quer que você enxergue a sua fé. Por favor, eu quero te fazer um pedido. Se você não tem uma boa fé, corra atrás do prejuízo. Corra atrás do prejuízo. A fé conserva a alma e a falta dela leva à perdição. Por favor, cuide da sua fé. Eu não posso fazer isso por você. Nenhuma pessoa pode. Nem mesmo o Espírito Santo. As coisas que nos são dadas por Deus, somos nós que temos que cuidar. Sua paz é você quem tem que cuidar. Sua alegria é você quem tem que cuidar. Sua fé é você quem tem que cuidar. Essas coisas o Espírito Santo não vai cuidar por nós. Você tem que cuidar da sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? O quanto de fé você tem? O que você tem permitido que a sua alma alimente? Medo, insegurança, ansiedade, dúvidas, incertezas. E isso não te assusta. Isso não te assombra. Não te deixa alterado. Não te deixa em suspeita. Você olha para você e diz, espera aí, eu sou crente e vivo ansioso. Espera aí, eu sou crente e vivo desnorteado, e vivo preocupado, e vivo inseguro. Isto não é normal. Você olha para você e diz, Deus, isso não é normal. Como é que nós podemos achar normal aquilo que está contra a Escritura, aquilo que está contra aquilo que está escrito? Como eu e você podemos ficar sossegados na nossa zona de conforto? Quando você olha para a sua alma e você vê insegurança, ansiedade e medo, e você não combate contra isso, que isso vai fazer com que a sua alma recue, isso vai fazer com que a sua alma vá para a perdição. Como é que nós podemos ser tão omissos? Tão omissos ao ponto de enxergarmos a ansiedade, enxergarmos o medo, enxergarmos a insegurança e não fazermos nada contra. E não clamarmos a Deus dizendo, Senhor, eu preciso, não importa se o meu espírito é tímido, não importa se eu tenho traumas, eu preciso vencer isso, Deus. Se a minha natureza, ela é introspecta, eu preciso vencer isso, Deus. Porque eu me recuso ser escravo da ansiedade, eu me recuso ser servo da insegurança, eu me recuso, Deus, eu me recuso. Eu tenho dentro de mim e eu sou consciente disso. Nós precisamos entender que a falta de confiança, que a falta de segurança, que a falta da paciência para continuar crendo, confiando, com a mesma constância, com o mesmo proceder, é o que vai salvar você. Que paciência o escritor diz em Hebreus, a paciência que faz você continuar, você orava quantas vezes, você vir à igreja quantas vezes, você continua como nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque você é constante.
A Bíblia diz assim, no versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O diploma de pós-graduação seu, por ter tido uma vida de fé, é a salvação da sua alma. Quando tudo acabar, e você viveu pela fé, e não por vista, não por obras, você vai ter como galardão de ter permanecido e prevalecido a salvação da sua alma. Então, não adianta ter convertido na fé e agora está em crise. Não adianta ter começado bem e agora terminado mal. Você tem que começar bem, o meio bem e o fim bem. Na sua opinião, por que será que as pessoas elas perdem a fé? Aí eu fico pensando, será que algum dia elas tiveram? Eu acho que sim, mas eu acho que elas migraram para pessoas e para situações. Sua fé está em pessoas? Não, é um absurdo pessoas que ficam zangadas com Deus e desacreditadas no cristianismo por causa de pastores e de líderes. Ô, meu irmão, quem morreu na cruz por mim tem nome. Quem morreu na cruz por você tem nome. Dá licença. Dá licença. Você ficar desviado, desconvertido, enfraquecido, porque alguém falhou, porque alguém errou, porque alguém... peraí, né? Você tem certeza? Quando uma pessoa chegar para você e dizer assim, eu fiquei meio assim, porque fiquei meio decepcionado. Você olha para a pessoa e fala, você tem certeza que o nome do seu Salvador... Qual é mesmo o nome do seu Salvador? Fala para mim, que eu quero ouvir, eu não estou sabendo. Eu não sei, como é que chama o seu Salvador? Qual é o nome dele? Porque quando você entende que Ele salvou sua alma, você crê nele, você confia nele e sua vida é para Ele. E ninguém consegue tirar você dele. Os seres humanos passam pela sua vida, as circunstâncias passam pela sua vida, mas Ele permanece firme, intacto e cada vez mais rudimentado na sua alma. A fé que vem dele conserva a sua alma. Eu fico abismada com esse tipo de crente que diz que está fraco porque o outro falhou. Precisava ver onde é que evangélico ele se converteu, porque o meu não foi. O seu também não foi. O meu evangelho não. O meu evangelho converte e deixa convertido. Diga o meu também. Amém? Bom, eu quero falar agora sobre 2 Pedro 2. Eu quero falar sobre a constância. A paciência, para você ter paciência, você precisa ser constante. Pedro fala sobre os perigos da igreja atual. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 13. Vamos lá. Todos acharam? Ele fala sobre alguns falsos mestres e enganadores, mas vamos ver a articulação. 13, 2 Pedro 2,13, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Quer dizer que eles estavam dentro da igreja. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Alma inconstante é a alma que não tem fé. Precisa disso, precisa daquilo outro, precisa daquilo outro, precisa daquilo outro. Sua fé é em Jesus, é em Cristo. Engodando almas inconstantes. Almas que precisam de apoio humano. Você sabe quem precisa de apoio humano? Novo convertido. Eles precisam sim ver o amor, ver Deus, enxergar Deus. Agora, você já está com a cabeça branca e você quer ver Deus nas pessoas. Não combina, vai. Não combina. Não combina. Você que tem que ser testemunha. Você que tem que ser água. Não caneca. Tem crente que ele está com sede ainda. Peraí. Desgruda. Desgruda e gruda em Jesus. Gruda em Jesus. Para de ser carente, dependente, débil, frágil. Jesus é a sua fonte.
Fica precisando que um acolhe, que o outro socorre, que o outro entenda, que o outro suporte. Oh, meu irmão, vamos converter, não foi convertido, tem que se converter. Tem que se converter. Se você não for convertido, toda a ajuda do universo inteiro não vai ser suficiente para você ficar de pé. Hã? Quem é que cai nesses enganadores dentro da igreja? Que solapa almas inconstantes. Pessoas inconstantes. Continuando. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Versículo de número 18. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, se ensoberbecem, engodam com as concupiscências da carne, soberba, arrogância, com dissoluções, aqueles que se estavam afastando e dos que andam em erro. Versículo de número 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção, das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Hã? Qual é o nome do Senhor da sua alma? Diga com mais força. A fé que você tem nele é que vai te conservar. Para de ficar precisando de afirmações, confirmações. Pelo amor de Deus, você vai ter que pagar por isso aqui. Eu vou ter que pagar por isso aqui. Ah, pastora, mas eu já comprei lá na livraria, não estou falando disso. Eu vou ter que pagar por isso aqui, você vai ter que pagar por isso aqui. A quem muito é dado, muito se lhe é exigido. Eu vou ter que pagar por tudo que está escrito aqui, você vai ter que pagar por tudo que está escrito aqui. Dá para você entender? Então, o que eu estou dizendo para você nesta noite é: não seja inconstante. Sua fé é em Cristo, sua confiança é em Cristo. E os seres humanos são abençoados pela sua fé verdadeira em Cristo. Você não precisa dos seres humanos, são eles que precisam de você. Por quê? Porque a sua fé está em Cristo. Agora fica aí chorando pelos cantos, porque ninguém ligou, porque ninguém notou, porque ninguém viu, porque está cansado, porque está não sei o quê, porque está não sei o quê. Constância, 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 fé. A sua fé conserva a sua alma. Diga amém. Vou falar agora sobre o pecado, 1 Pedro 2,11. Volte um pouquinho. O pecado, ele combate contra a alma. A concupiscência combate contra a alma. Louco é aquele que conserva pecado dentro do coração. Não fez ontem, policiou-se. Não fez hoje, vai fazer amanhã. E o pecado concebido gera morte. O que combate contra a sua alma? O que faz guerra contra a sua alma? A concupiscência. Então você vai permitir concupiscência dentro do seu coração? Desejo carnal desordenado? Você vai permitir que você tenha inveja dos seus irmãos? Você vai permitir que você tenha arrogância? Que você tenha soberba? Que você não é quem você mostra que é? Quem é você? Você tem ou não tem? Se não tem, não mostra que tem. Hã? Se você não tem, não mostra que tem. Se você não é, não mostra que é. Verdade, autenticidade, veracidade. É só o que Deus pede para a gente. Será que é tão difícil ser verdadeiro? Será que é tão difícil assim ser autêntico? Qual é a sua dificuldade em ser autêntico? Em ser você. Em chegar para Deus e dizer: Senhor, eu cobiço. Senhor, eu falo mal. Senhor, eu sou invejoso. Senhor, eu tenho uma língua que ela é temperada pelo inferno, igual o Tiago diz. Senhor, eu julgo. Senhor, eu condeno. Será que é tão difícil nós sermos autênticos e sinceros? Deus não está nos condenando, Ele nos ama, Ele quer nos perdoar. Mas se não houver em nós a confissão, se não houver em nós essa retratação conosco mesmo, não vai ter perdão, não vai ter mudança. Maior frustração é um crente chegar no fim da vida e ele dizer assim: não fui eu. Na minha opinião, é a maior frustração que existe. Eu não fui eu. Sabia? Que fracasso. Que fracasso. Eu mostrei o que aquele queria ver, eu revelei aquilo. Eu fingi de crente o tempo inteiro dentro da igreja. Eu escondi as minhas mazelas. O que crente tem de inveja não está escrito.
O que crente tem de soberba não está escrito. Mas eles confessam? Não confessam. Por quê? Porque são santarrões, são bonzinhos, quer apresentar de bonzinho. Por que não fala, Deus, eu sou o maior invejoso, sou pós-graduado em inveja. Senhor, eu sou uma pessoa nervosa, irritada, mas na verdade eu tenho raiva das pessoas porque eu as vejo bem. E eu não quero ver elas bem porque eu não estou bem, então eu fico com raiva de quem está bem. Custa dizer a verdade? Custa? Não custa. O que custa? Seu orgulho salpicado pelo inferno? Custa. Tudo que Deus quer de nós é que nós confessemos os nossos pecados, é que nós falemos das nossas mazelas. Tiago diz, vocês precisam chorar, confessar, falar sobre as vossas misérias. Quem aqui não é miserável? Todos nós temos miséria. Temos uma área na nossa alma que não é rica, é pobre de Deus, é pobre do céu, é pobre da palavra. E cadê que a gente confessa? E cadê que a gente sabe qual área que é? Passa por cima, por quê? Porque as outras áreas estão bem, então a gente finge que não vê. Eu sei as minhas misérias. Você sabe as suas? Está cuidando delas? Está orando sobre elas? Está jejuando sobre elas? Sabe o que elas vão fazer em você? Te tragar, te abocanhar. Por quê? Porque das suas misérias gerará concupiscência. Das suas misérias vai gerar. Vou dizer uma coisa aqui. Tem crente que tinha que ir para a igreja católica. Por quê? Porque não é verdadeiro, é religioso. Está na igreja errada. Ele tinha que ir para o catolicismo. Que ele vai na missa lá de manhã, acabou. Depois ele vive do jeito que ele quer. Porque na verdade ele vive do jeito que ele quer. Ele só não fuma, acho eu, né? Não bebe, mas você acha que é só isso que leva para o inferno? É avarento de carteirinha, é invejoso, tem sujeira dentro do coração. Peraí, irmãos. Eu queria te perguntar, por que você é crente? Por que você veio justamente para uma igreja crente? Para quê? Fala para mim. Por que você veio para uma igreja crente? Porque eu quero que a minha alma seja salva. Então faz por onde? Faz por onde? Você viu que a fé conserva a sua alma. A fé conserva a sua alma, então você tem que ter fé. Você vai ver aqui agora que as concupiscências, elas fazem guerra, elas empobrecem a sua alma. Elas fazem com que a sua alma fique uma alma totalmente deprimente. Então por que você vai contemplar a concupiscência? Eu vou dizer uma coisa para você, não se engane. Não se engane. Não faça isso. Faz uma coisa boa só para você. Você não consegue fazer muitas? Faz uma só. Uma só. Uma só. Vê se você é crente mesmo. Se não for, tem chance, tem oportunidade. Tem oportunidade. O que tem você dizer, Deus, eu estou na igreja, mas não sou convertido. Eu falo em línguas estranhas, mas eu não sou convertido. Ou você acha que Ananias e Safira não falavam em línguas estranhas? Falavam em 3, 4, 5, 6 línguas. Era poliglota. E aí? Morreram e foram para onde? Para o inferno. Tudo que Deus quer de nós é essa autenticidade, essa sinceridade. Deus, a minha fé é mal das pernas. Minha fé só funciona quando está tudo bem para mim. Quando a coisa começa a ficar ruim, eu começo a ficar desgostoso, chateado, nervoso. Eu não tenho uma fé que conserva a minha alma. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, quer dizer, nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Concupiscência, desejo carnal desordenado, que combate contra a alma, que faz guerra, que empobrece, que leva a sua alma à miséria. O que é concupiscência carnal? Toda a lista de pecado e o derivado deles. Isso é concupiscência carnal. Combate contra a sua alma. E aí? E aí? Eu quero dizer para você que a misericórdia de Deus só vale enquanto nós estamos aqui. Eternidade não tem misericórdia, você sabia? Quem sabia que na eternidade não tem misericórdia? Misericórdia para a salvação? Bom,
O que faz com que algumas pessoas continuem no pecado, continuem na concupiscência, continuem com desejos? O conforto. Vá comigo em Lucas, capítulo 12. Volte aí um pouquinho. Lucas, capítulo 12. O Senhor Jesus coloca uma parábola. E depois ele diz assim, louco. Parábola das riquezas, do homem rico, confiança nas riquezas. Lucas 12, versículo de número 19. O homem diz assim, e direi a minha alma. Abriu? Lucas 12, 19. E direi a minha alma. Todos abriram, né? Tens em depósito muitos bens. Versículo 19. Para muitos anos. Direi a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Uma coisa que a alma fosse só corpo, né? Mas Deus lhe disse. A alma não é corpo, tá? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Aí ele diz, ajunteis tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome. Você não tem uma alma, você é uma alma. Você é um corpo que carrega uma alma, e não o contrário. Seu corpo vai ficar aqui, sendo comido pelos bichos. Explode ao terceiro dia. Tem uns que explodem ao segundo. Bum, no cemitério. Explode. Bum. E pastor, não gosto de falar disso. E aí? Qual o problema? Nós somos conscientes disso, do pecado original. E o pó volta à terra que o deu. O homem tem uma dívida com a terra, porque ele amaldiçoou ela pelo pecado original. E ele tem que pagar essa dívida. Mas a questão é, o nosso corpo, nós sabemos que esse corpo aqui vai ficar aqui. Só que a minha alma e a sua alma têm destino garantido. Porque a fé que nós temos em Cristo conserva. Porque o pecado que destrói a alma, não temos participação nele. Tem crente abençoado que vai viver uma vida regaladamente nessa terra e vai para o inferno. Por quê? Porque está escrito. A razão, você quer saber? Nunca foi sincero, nunca foi autêntico, nunca combateu contra o pecado, nunca teve uma fé sadia, nunca confessou, nunca se analisou, era apenas um religioso. Quero que você vá comigo em Hebreus 13, 17. A minha responsabilidade do pastor, Hebreus 13, 17. A responsabilidade dos pastores é orientar as ovelhas. Você vai ficar abismado, é que você não vai para lá, amém? Mas o que vai ter de pastor no inferno dessa geração não vai estar escrito. Sabia? Jesus escreve aquele versículo dizendo, mas eu não te conheço. Mas comia na tua mesa, eu expulsava demônio, nunca te conheço. Por quê? Porque a responsabilidade do pastor é pregar o evangelho, é pregar contra o pecado e é pregar situações que salvam a alma e não o corpo. E os pastores estão salvando situações, salvando o corpo, salvando pessoas, salvando-as do quê? Do que as converteriam, de sua realidade, de sua verdade. Eu não vou te salvar da sua verdade, eu vou te jogar no colo dela. Entendeu? Essa é a minha obrigação e meu dever, porque eu não posso perder minha alma. O que é que Paulo diz a Timóteo? Você tome muito cuidado, hein? Com essa sua timidez sua, porque você pode pregar muitos e perder a sua alma. Muito cuidado, não se corrompa. A Bíblia diz em Hebreus 13, 17, pastora, mas ser crente é assim? É pior um pouquinho, é que eu não consigo explanar tudo, mas é pior um pouco. É mais sério ainda. É mais sério. Pastora, então não dá para mim. Não dá, ué. Jesus mesmo diz que quem quer construir uma torre tem que pensar bem antes de começar. Quanta gente que estão com as torres começadas aí, e parou, estagnou. Por quê? Porque não dá conta. Ser crente não é para quem quer. Não é questão de querer ser crente. Muita gente quer ser crente hoje. Muita gente quer frequentar as igrejas. Muita gente quer dizer que é cristão. Mas ser crente não é questão de querer, é questão de caráter. É questão de firmeza. É questão de idoneidade. É isso que você tem que entender. E eu não sei se eu estou sendo tão clara. Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo,
porque isso não vos será útil. Qual é a ovelha que faz o pastor gemer? Eu não sei. Eu já gemi muito, hoje eu não gemo mais não. Hã? O que você acha? Qual a ovelha que faz o pastor gemer? Traição? Peca? Pula essa parte. Vou para a parte que obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas para dar conta delas. Todo dia eu ponho a cabeça no meu travesseiro, tranquilinha, tranquila, tranquila, tranquila. Por quê? Porque eu não prego o que eu quero, eu prego o que ele manda. Entendeu? Eu prego o que ele manda. E eu e você vamos estar lá no dia. E eu nunca fiquei com repetição de conversação. Você é poderoso, você é grande. Nunca fiz isso, então não vou pagar por isso, porque tem um juízo para isso também. Nunca fiquei, não, sempre preguei para você o que ele mandou, que está escrito do jeito que está escrito. Então não tem porquê. Pastor, e as outras pessoas que os pastores não pregaram? Vamos ver, deixa eu só ver aqui o negócio. Deixa eu ver se na minha está, na tua deve estar também. Edição, corrigida e revisada, fiel ao texto original. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Está escrito na tua Bíblia, aqui, no comecinho? Traduzida em português. Você sabe tudo que está escrito aí. Porque eu frequentei uma igreja que só se falava, Senhor, em prosperidade. O senhor sabe disso. Ué, mas o que está escrito? Você não lê a Bíblia? Você não lê a Bíblia? Você não lê a Bíblia? Não se lê a Bíblia? Não se examina a Escritura? Não vê o que está escrito? Não. Por quê? Não tem interesse na carta que o pai deixou? Não. Nós velamos. Eu tenho uma responsabilidade de velar para a sua alma. Qual é a minha responsabilidade? De dizer a verdade, de jogar no colo da sua verdade. E não passar a mão na sua cabeça. E não fingir que você é bonzinho, porque não tem ninguém bonzinho aqui. Não tem ninguém santarrão aqui. Nós estamos lutando e batalhando para que nós consigamos. Dá para entender? Não tem ninguém perfeito aqui, ninguém top, ninguém bom, ninguém nada. Todos nós, todos os dias, somos conscientes dos nossos defeitos e das nossas falhas. Dá para entender? Agora eu quero que você vá comigo em Ezequiel 13. Olha o que os pastores estavam fazendo. Eles estavam convencendo o povo que estava tudo bem. Está tudo bem? Pergunta para o seu irmão, está tudo bem? Está tudo bem, estou numa maciota miserável. Porque maciota é miserável mesmo, né? Eu quero perguntar para você, está tudo bem? Não tem nada bem. A igreja está desviada. Você acha que está bem com a igreja desviada? A igreja está desviada. As pessoas só pensam em si mesmas, só pensam no seu bolso, não tem mais dons. Pessoas egoístas, interiorizadas, achando que a maneira sua de crer é o correto. Não olham mais para a Escritura, não olham mais para a Bíblia. Pessoas insurgidas em si mesmas. Você acha que está bem? O que está bem? Fala para mim o que está bem. O que é que está bem na vida espiritual da igreja? Você falar uma coisa que está bem, fala. O diabo está nadando de braçada. Está nadando de braçada. O que é que está bem? Na época, Jeremias pregava dizendo, vocês têm que ir para o cativeiro, a coisa está mal para vocês. A coisa está terrível para vocês têm que se arrepender. Sabe o que os profetas pregavam? Não, vamos fazer o seguinte, vamos ungir uma rosa, mas na época não era rosa, eram almofadinhas. Que eles colocavam almofadinhas debaixo do sovaco para representar que eles estavam em conforto. E o Senhor dizia assim, que aparecia rachadura na vida espiritual de Israel, e eles pegavam argamassa não temperada, lodo, e passavam por cima para tampar e para engrever. O brasileiro, desde que é brasileiro, é só para engrever, né? Lembra dessa história do engrever?
Ah, nós estamos libertando escravo aqui no Brasil. Os ingleses vinham, né? Porque bancavam, né? Aí vinha, os escravos, coitados, nem conseguiam segurar aquelas coisas na cabeça, nem conseguiam andar direito, mas eles tinham que se comportar como livre. Os estrangeiros iam embora, os escravos voltavam de novo a ser escravos. Para inglês ver, né? O brasileiro, desde que é brasileiro, é para inglês ver. Só que Deus vê por dentro, né? É ou não é? Hã? É por dentro que Deus vê. E sabe o que o povo fazia? Os profetas, eles pegavam almofadas que simbolizavam descanso e conforto, e orava, e abençoava, e jejuava, e mandava o povo pôr debaixo do braço. Todos aqueles que puseram almofadinhas debaixo do braço, eles estarão abençoados, estarão o seu amuleto do conforto e não a escravidão. Ezequiel 13, versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetize e dizem aos que só profetizam de seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, versículo 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Estão nem aí com vocês. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja do dia do Senhor. Ou seja, o dia que eu for acertar contas com vocês, vocês estarão cheios de brecha e frágil. Versículo 7. Porventura não tivestes visão de vaidade, não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu não falei? Versículo de número 10. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que os outros a cobrem com argamassa não temperada. Ou seja, tudo isso que vocês constroem, a religião de vocês não vai aguentar. Quando vira o problema, cai tudo por terra. É isso que acontece. Não é uma vida cristã verdadeira, vem a dificuldade, desvia, fica frio, entra em crise existencial. Versículo de número 11. Dize aos que cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis e um vento tempestuoso a fenderá. Versículo 18. E diz, assim diz o Senhor Deus, ai dos que cosem almofadas para todas as axilas, que fazem véus para as cabeças de pessoas, de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? Eles faziam amuletos, os véus na cabeça, para representar aquela monarquia, o governo abençoado e as pessoas ainda com a sua estirpe, com as suas riquezas, então véus bordados e tudo, né? Como as mulheres andavam e não com saco de cinza e não com humilhação. Não, tire esse saco de cinza, tire essa humilhação, vocês vão colocar os véus de vocês bordados e tudo aquilo e almofadas nas axilas para simbolizar o conforto. Vê aí debaixo do braço, tem alguma almofada aí? Tem gente que não tem almofada. Tem travesseiro. Não é travesseiro normal, não. Aquele travesseirão que vende, que é sim, grandão. Se eu passar perto dele, ele te derruba por trás. Por quê? Trabalho está bom, família está boa. O que mais? Saúde está boa. Vida espiritual, zerada. Não consegue passar por uma aprovação, não consegue entender um problema, não consegue discernir uma estratégia de Satanás, não consegue ver um projeto do diabo, não consegue, mas a almofada está ali, ó. A almofada está ali. Os filhos saudáveis, vida financeira boa, tudo beleza. Como é que está? Está beleza. Está beleza. O que está beleza? Não estou entendendo o que está beleza. Versículo de número 20, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que aí eu vou. Você viu que era para caçar as almas, né? Para as almas ficarem engodadas. Versículo 20, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que aí vou contra as vossas almofadas. Olha para o seu irmão e diga assim, você tem almofada, Deus vai vir contra elas. Oh, aleluia. Tem um anjo no céu que é o anjo da retirada de almofada. Só para arrancar almofada de sovaco. Almofada de sovaco. Graças a Deus que o céu se importa com as suas almofadas. Porque se Deus não se importar com a sua almofada, você está no corgo. Você tem que orar, Deus, me tira as almofadas das axilas. Deus, me tira o conforto. Deus, me tira. Porque se Deus, você sabe que tem almofada e Deus não tira, teu caso está pior ainda. Porque as suas almofadas não estão incomodando Deus. Aí a situação está pior ainda, né? E aí vou contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas, fazendo-as voar.
as arrancarei de vossos braços e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais, fazendo-as voar. Líderes caçadores de almas. Para nós encerrarmos Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Palavra de Deus é aquela que dá a você uma alma inteligente e que a purifica. A palavra do Senhor diz em Provérbios 29:24. Aquele que ouve maldições e não a denuncia, odeia a própria alma. Se você sabe que existem coisas negativas dentro de você e não confessa, existe ódio pela sua própria alma. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não é o que você pensa de você o que é certo, é o que a palavra diz. Não é o que você sente de você o que é certo. Discernir os pensamentos e intenções do coração. Tem gente que ele é fechado consigo mesmo, com as próprias conclusões. Tem que fechado com a Bíblia. Tem que ter aliança com a palavra. Porque a palavra de você é verdade. O que você pensa, analisado à luz da Escritura. O que você pensa de você? Pastor, eu não penso muita coisa, não. Eu só vou vivendo com Deus, vou buscando certinho. Fica pensando que você é, que você faz, que você pode, que você tem, que isso aconteceu porque você orou, que aquilo aconteceu porque você é bom. Não, descaracteriza isso aí, meu irmão. Isso é coisa de gente soberba. É a misericórdia de Deus todos os dias na minha vida e na sua vida. É a graça dele, é o favor dele, é o poder dele. Nós não somos nada falando sobre estrutura, sobre conquista, nada. Vê se tem asa aqui. Não sei uma costela fora. Vê se tem asa. Não tem asa? Não tem asa? Então, só ser humano. Você não virou anjo aí, nem vai virar, viu? Nem vai virar. Pensa que no céu você vai ter asa não, que você não vai ter asa. Aí ele diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Quando Deus chama você para falar com você, Ele deixa tudo nu e claro. É isso, é isso, é isso. Ele fica massageando o seu ego. Todas as coisas estão nuas e patentes, esclarecidas diante dos olhos. Agora, se eu não mudo, se você não muda, a culpa é de quem? É de Deus? Não. Nós ensurdecemos, nós endurecemos o coração, nós não queremos mudar. Se você sabe e eu sei que a fé conserva a alma, se você sabe e eu sei que o pecado, ele combate contra a alma até destruí-la. Se você sabe e eu sei que a palavra de Deus é que faz com que nós enxerguemos o que existe dentro de nós, que tenhamos uma noção lógica sobre nós. Para encerrarmos, Tiago 1, 21 e 22. Quero terminar com esse versículo, porque é a realidade da igreja atual. Supérfluo, tudo superfluidade, tudo vaidade. Vaidade. O que tem mais na igreja é vaidade, pelo amor de Deus. Porque não olhou para mim, porque me ofendeu, porque o meu cargo, porque o meu dom, porque o meu talento, porque, pelo amor de Deus. Tiago 1, 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia, imundícia o que é? É a minha ou é a sua? Imundícia é minha, imundícia é uma palavra que vem sobre o sangue da menstruação que não serve mais, que é mandado embora. Sua. Imundícia é superfluidade, algum supérfluo. Irrelevante, supérfluo. Ansiedade, supérfluo. Preocupação, supérfluo. Dor. Por que sofrer tanto, pelo amor de Deus? Você crê que Deus vai fazer? Crê, então para de sofrer, tenha misericórdia. Por que você dá valor tanto ao que as pessoas falam? Quem tem boca fala, até papagaio fala. Para quem isso aí? Tenha misericórdia. Você não é mais que isso. Você não é mais nobre, melhor. Pelo amor de Deus, quanta coisa supérflua que tem dentro da igreja. É porque o outro falou, porque fulano falou, porque Beltrano falou. Vamos fazer uma parábolazinha pequena aqui. Se todos nós fôssemos mudos, sei lá, quem sabe 100% de nós seríamos salvos. É porque nós falamos, grande porcentagem de nós não vamos. Olha de onde veio, olha a fonte. Sabe lá que uma fonte, você vai beber numa água, falou, essa aí foi colos fecais, vai beber da água aí, fica... Para!
Para. Agora se torna duro, se torna frio, se torna... Alguém vai fazer eu perder as minhas características cristãs? Hoje o que mais tem porque eu já fui muito decepcionado. Por que você foi decepcionado? Porque você colocou confiança em lugar errado. Jesus nunca te decepcionou, nunca fracassou com você. Então, vamos analisar aí os seus valores. Rejeite toda imundícia e superfluidade ou supérfluo de malícia. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode o quê? A palavra pode salvar a sua alma de você mesmo, das complexidades, da imundícia, do supérfluo. Você é uma pessoa rasa ou profunda? Rasa ou profunda? A palavra de Deus te salva daquilo que é supérfluo, daquilo que não tem relevância, não precisa, para que essas besteiras, essas bobeiras? Ficar com raiva dos outros, isso é bobeira, isso é besteira, isso vai macular teu coração. Para com isso aí. Ele diz muito claro, enxertada, ela é poderosa. Se você tiver imundícia e superfluidade, você não tem mansidão para receber a palavra. Aí a palavra não pode salvar. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O que ele fala? Enganando-vos. Você é crente porque você pratica, não porque você ouve. Desse sermão, mensagem, palavra, sei lá como é que você chama. Quanto por cento você vai pôr em prática? Porque o anjo vai definir. A anjaiada falando não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo do mesmo jeito, eu não. Você define o que você vai praticar. Se você sabe que a fé conserva a sua alma. Se você sabe que o pecado, ele vai defraudando a sua alma até aniquilá-la toda. Se você sabe que a palavra, ela ilumina a sua alma, fazendo você enxergar, você ter visão, e ela é poderosa para salvar a sua alma. Por que você não vai no culto hoje? Não estou afim, estou cansado. Cansado? Fica sentado. Aí fica lá assistindo televisão. Pastora, mas nós estamos vivendo 2017, o arrebatamento está aí. Pois é, o arrebatamento está aí. Eu quero que você feche os seus olhos. O quanto você ama a sua alma. Eu não estou perguntando quanto você é crente, quanto você tem dom, quanto você tem histórico dentro da igreja, se você participou da fé da pedra fundamental, se você... Não, nada, eu não estou perguntando isso aí. Eu estou perguntando se você ama a sua alma. Como vai a sua fé? Como vai a sua fé? Sua fé conserva a sua alma para que ela não retroceda em meio a adversidades. Se você tem eliminado o pecado da sua alma, se você tem combatido contra toda a concupiscência. Está vendo o pecado agora dentro do teu coração? O Espírito Santo está mostrando. Por que você não confessa ele? Confessa ele agora. Eu vou confessar o seu pecado? Não. Confessa o seu pecado agora a Deus. Eu tenho segredos. Segredos que eu penso que é segredo, mas não é segredo. O Senhor sabe. E não existe segredo que uma pessoa só saiba. No mínimo duas. Se duas saibam, muitas outras sabem. Diga para o Senhor agora. Diga, Senhor, o Senhor vê, o Senhor sabe. Eu quero te pedir perdão, mas um perdão verdadeiro, Jesus. Um perdão onde a minha alma está definida e decidida a colocar fora da minha vida. Peça perdão agora pela cobiça, pelo adultério, pela prostituição. Muitas vezes você faz isso, sua esposa não sabe. Computador, celular, prostituição, vídeos pornográficos. Peça perdão ao Senhor agora. Fica lá agindo como um tonto. Vendo outras pessoas fazendo sexo. Para de ser tonto, isso é coisa de gente louca, desequilibrada. Peça perdão a Deus, fala, Senhor, realmente eu sou um tonto. Senhor, eu não posso mais ser escravo de uma besteira tamanha dessa. Peça perdão ao Senhor. Você cobiça, se você tem pensamentos malignos sobre as pessoas.
Peça perdão a Deus se você fala mal dos outros. Vigia, policia sua boca. A Bíblia diz em Provérbios, aquele que fala inadequadamente destrói a sua própria alma. Guarda as portas dos seus lábios. Em nome de Jesus. Você tem uma carreira, você tem uma vida para percorrer. Você tem uma alma para salvar. A fé conserva. O pecado destrói. E a palavra ilumina. Você precisa da palavra, a palavra ilumina. A palavra é poderosa para salvar, para lavar a sua alma. A palavra de Deus, você precisa da palavra. Você precisa da palavra genuína, da palavra comprometida com o dono dela. Em nome de Jesus. Às vezes você diz assim, eu não vou no culto, mas eu vou assistir pela internet. Não é a mesma coisa. Ponha isso na sua cabeça, em nome de Jesus. Não é a mesma coisa. A não ser se Deus tem um propósito muito grande com uma pessoa distante e longe. Não é. Se você tem a oportunidade de vir à igreja e não vem para assistir em casa, não adianta querer contar com o Espírito Santo para isso. Porque você está querendo contar com o Espírito Santo em cima de uma negligência sua. Deus quer que sejamos verdadeiros. Deus quer que sejamos verdadeiros. Que sejamos autênticos. Em nome de Jesus. Fé. Combate contra o pecado. E mais da palavra. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo tirar as almofadas das axilas. Pastora, quando eu sei que eu estou com almofada nas axilas? Quando você não ouve mais o Espírito Santo incomodar você. Quando o seu conforto. Lembra quando você estava em apuros? Lembra quando você se converteu? Melhor ainda, que você vinha à igreja todos os dias. Você orava, jejuava, clamava. Então, você não tinha almofada nas axilas. O seu desempenho dá para você se nortear. Em nome de Jesus. Entrega as suas almofadas no altar do Senhor agora. Entrega as suas almofadas agora. Diga, Senhor, eu tiro os meus véus, para que todo mundo veja que eu estou bem. Eu uso meus véus para que todo mundo saiba que eu estou bem, que estou boa fase, está tudo bem comigo. Mas é mentira, Senhor, eu não estou bem. Eu sei que eu não estou bem. Não existe mais paixão, não existe mais fogo, não existe mais mudança, não existe mais transformação, não existe mais quebrantamento. Eu me tornei religioso, Senhor. Tudo que o Senhor veio combater foi a religião. Tudo. E eu estou me vendo de novo em uma religião. Peça perdão ao Senhor. Eu preciso ter uma fé que me conserve. Eu preciso combater contra o pecado. E eu preciso da sua palavra. Sua alma precisa de você. Sua alma é real. E ela está clamando dentro do seu coração, dentro de você. Me ajuda, me socorre, eu estou morrendo. Existem almas nesta noite que estão doentes, enfermas, sufocadas, abatidas. Estão buscando os seus últimos fôlegos. Almas que estão dizendo, eu estou morrendo espiritualmente. Eu estou me afastando do altar. Ouça a voz da sua alma. O salmista Davi dizia, Senhor, a minha alma é a minha predileta. De todas as coisas que você tem que preferir na vida, a sua alma é o seu tesouro. Sua alma é o seu tesouro. O valor dela, o sangue de Cristo. Sua alma. Qual é o valor da sua alma? Quando você sabe que ela vale muito. Quando você busca uma fé que a conserva. Quando você combate contra o pecado. Você não quer saber de pecado, qualquer tipo de forma dele. E quando você ama a palavra. E todos os dias você dobra o seu joelho. E você olha para a palavra e você lê a palavra e Deus fala com você. E você chora dizendo, Senhor me perdoa, Senhor me molda, Senhor me muda. Esse é o amor pela palavra, quando existe obras e mudança. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Coloque a sua mão sobre o seu coração.
bem mais precioso que eu possuo e que não é mais meu, é a minha alma. Com seus olhos fechados, eu queria que você olhasse que você tem apenas o presente para mudar a sua situação. Ninguém pode te garantir que você terá mais 24 horas. O Senhor diz na parábola: louco, esta noite pedirão a sua alma. Será que eu e você estamos preparados para que esta noite possamos partir? Será que eu e você podemos dizer agora: Deus pode pedir minha alma? Deus pode decretar a minha partida. Eu estou preparado. A fé tem conservado a minha alma. Não existe instabilidade em mim. O pecado não se nomeia na minha vida porque eu combato com ele 24 horas. E eu sou contra o pecado. A palavra é o grande amor da minha história. A palavra é aquela que me sacia. Eu amo a minha alma, Deus. Quem de nós pode dizer isso nesta noite? Como você tem cuidado da sua alma? Como você tem tratado da sua alma? Quando você permite nela ansiedades, preocupação, insegurança, pecado, engano, a luz da palavra vem elucidar você e mostrar todas as coisas que estão aí dentro. É para isso que a palavra foi direcionada a nós, para que a palavra nos mostre quem somos, o que temos. Fé, combate e palavra são uma das 3 bases de cuidados para a alma. Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que cada um dos que estão aqui nesta noite possam ser despertados para a salvação da alma. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, convencer das almofadas, que as almofadas são para o corpo, são para o engano. Não é porque o corpo tem onde dormir, é que a alma deita nos pastos verdejantes. Não é porque o corpo tem o que beber e o que comer, é que as águas de refrigério e que a mesa farta tem tido para a alma. Não é porque as conquistas estão vindo, comprando, ganhando, e a alma está enriquecendo, não quer dizer isso. Muita gente que está prosperando, a alma está empobrecendo. Jesus diz isso na parábola do início. Quantas pessoas que quando começou a sua vida cristã, a sua alma era próspera e rica, e hoje a sua alma é pobre e medíocre. Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, desperta-nos em um tempo onde todos dormem, a maioria está dormindo. Não queremos lenços na cabeça para mostrar nada para alguém, para ninguém. E não queremos almofadas debaixo dos nossos braços. Não queremos, Deus. Queremos a nossa realidade. Não queremos o nocivo do conforto. O conforto é para o corpo, Deus, mas a alma anela por Ti. Nossa alma anela por Ti, Deus. A nossa alma anseia por Ti, por uma fé viva, poderosa, uma fé forjada na cruz do Calvário. Ó Deus, o nosso combate é acirrado contra o pecado todos os dias. Não aceitamos o pecado em nós, que se nomeie, Deus. Todo pecado será confessado, toda concupiscência será confessada, e a sua palavra iluminará os nossos corações, e não seremos enganados por nós mesmos, Deus. Não seremos enganados pelo nosso coração, não seremos enganados pela nossa própria concepção. Em nome de Jesus, palavra, combate e fé. Eu quero que com a sua mão no seu coração você diga assim: em nome de Jesus, eu renuncio a toda almofada, a todo lenço, porque eu quero só a palavra. Eu quero a verdade da palavra que ilumina o meu coração. Eu quero lutar contra o pecado. Eu quero desistir do pecado. E eu quero a fé
Eu quero uma vida verdadeira de fé. Eu não quero mais achar que eu tenho fé só porque as coisas estão boas para mim. Porque eu não sou ignorante. Eu sei que a misericórdia de Deus é responsável por tudo dar certo na minha vida. Então, em nome de Jesus, a minha fé será examinada à luz da Escritura, à luz do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu sei o valor que a minha alma tem. E por isso, a partir de hoje, a fé, o combate e a ministração da palavra serão a prática que eu farei para abençoá-la e para salvá-la. Em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o Senhor te abençoe e te ilumine. Que o Senhor te dê a verdade sempre. Que sua alma não possa jamais se equivocar, achando que o engano é verdade. Que você possa amar a verdade mais do que tudo. Que o Senhor guarde a sua família nesta semana, guarde a sua vida. Que a palavra do Senhor esteja como maioral sobre a sua história, a sua casa, sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém?